Pô, é muito desanimador, cara. O John Textor, que é um cara muito conectado com o Botafogo e com o Botafoguense, ele tem que dar uma resposta. Eu sei que ele tá com os problemas lá na França, com o Lyon e tudo mais, administrativo, série segunda divisão. Mas, irmão, ele tem que dar uma resposta para o Botafoguense, mostrar que ele não deixou o Botafogo de lado, que às vezes rolam os rumores de que ele tá deixando de lado. O que será do resto do ano do Botafogo, hein, rapaziada? Problema com o treinador, o artilheiro foi embora. Tô aí com o Fernandão para trocar essa ideia e eu queria saber dele aí, cara, se esse final de ano do Botafogo ainda dá para ir com otimismo ou é esperar o ano que vem? Irmão, você sabe que o ano do Botafogo não começa em janeiro, né? O ano do Botafogo começa no Campeonato Brasileiro. E esse ano a gente dá um descontozinho também, porque teve o Mundial, o foco estava todo no Mundial. Então o Botafogo estava fazendo pré-temporada. Agora, irmão, passado o Mundial, chegou a hora da verdade, né? Os reforços chegaram, os jogadores saíram, treinador, que falta ainda. Então, assim, eu acho que o Botafogo tem que aproveitar esse períodozinho aí que falta para o retorno às atividades do brasileiro e na temporada como um todo para correr atrás de um treinador, mano. Eu acho, cara, eu acho que o tempo tá curto. A gente estava até aqui antes do vídeo vendo o calendário do Botafogo. O Botafogo já tem jogo de Copa do Brasil esse mês, Libertadores daqui a um mesinho mais ou menos, jogos Sim. importantes. E eu não sei se é tempo suficiente para o treinador encaixar o seu estilo de jogo, independente de vir um técnico muito bom. E até queria saber aí de você, cara, se você acha que tem algum nome que encaixaria ali, porque, enfim, o Textor até agora não deixou o torcedor botafoguense otimista, né? Não passou de rumor hora nenhuma, né? Até Isso. o Roberto Mantini mandou aí um oi sumida pro Botafogo aí, mas não passou disso. Falaram em Tite, mas eu não acho que é um bom encaixe. Irmão, abre o cofre, traz o Arthur Jorge, já deu certo já, entendeu? Traz o cara de novo, o cara tá em ascensão. Eu acho que era o casamento perfeito, até acabar com o casamento do cara, mas agora já tá resolvido isso também. Então, assim, volta o Arthur Jorge para mim. É um cara que já conhece boa parte do elenco, tem tudo para dar certo. Também acho, cara. E na época que ele saiu, não foi porque ele estava mal, né? Não foi aquela demissão que Foram ninguém mais queria o cara. exatamente, E, foram pô, questões dinheiro não é problema. pessoais. Exatamente. E dinheiro não é problema pro Textor, né, cara? Ele trouxe alguns reforços, a gente não pode deixar de citar aqui que ele trouxe o Montoro, o Joaquim Correia, né, Arthur Cabral. Mas em contrapartida, Igor Jesus saiu. O Cuiabano, você me falou também que talvez saia. O O já Cuiabá próprio tem bastante Jair. interesse. O Jair É, também pro Forest, assim, eu acho que ele já trouxe os reforços para suprir a carência dos caras que saíram. Então você se perde o Igor Jesus, você tem o Arthur Cabral, você perde o Jair, você tem o Caio Pantaleão. Mas a questão é, vai encaixar que nem esses caras encaixaram tão bem? O Igor Jesus chegou à seleção, mano. O Jair estava jogando muita bola, tanto que não durou 6 meses no Botafogo. Então, assim, tem que ver e tem que contar, né, que esses jogadores vão se encaixar no estilo de jogo. Mas qual é o estilo de jogo se você não tem treinador? pô, são muitas perguntas, né, cara? E assim, tu foi perfeito nessa, porque, pô, às vezes tu pode trazer o melhor jogador do mundo e se ele não encaixar com o estilo, se ele não encaixar com os outros jogadores, companheiros de time ali, o cara não vai dar certo. Então, o Arthur Cabral pode veio pro lugar aí, entre aspas, né, do Igor Jesus, pode jogar até melhor, mas pode não render também. Então, é uma aposta. E a gente está em julho. Jogos importantes para o Botafogo aí, dentro de um mês para definir o ano do Botafogo. Então, assim, eu acho que o Textor podia acelerar um pouquinho esse treinador, né, cara? E você tem algum nome aí, tipo assim, tu acha que o certo mesmo é o Arthur Jorge, na sua visão, que deveria trazer? Ou Eu você acho acha que que como tem já algum. passou muito tempo, mano, não dá mais para tu querer inventar, fazer laboratório. E como o Arthur Jorge já deu certo, ele volta até para o apartamento que ele morava antes, a rotina dele já fica mais ou menos a mesma, entendeu? Já conhece o porteiro, já conhece a rapaziada ali, já sabe onde ele pede o iFood dele, entendeu? Então, assim, é uma parada que, porra, já fica naturalizada. Porque se tivesse tempo, se o Texas tivesse agido mais rápido, tivesse ainda nos Estados Unidos anunciado o Mancini que fosse, ou o Tite, ou qualquer outro treinador, eu acreditaria mais. Só que agora, cara, o período é muito curto e esses caras europeus eles pedem um mês de treino, entendeu? 6 semanas para o time começar a jogar e daqui a 6 semanas o Botafogo pode estar eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores e acabou o ano. Então, assim, tem que ser alguma solução rápida. E eu vejo o Arthur Jorge como o melhor. A gente citou o Jorge Jesus também. Só que realmente, depois que o Rodrigão avisou lá da questão dele do Nasser, eu estava olhando, ele só falta assinar. Mas o problema é quando tu dá tua palavra pro shake desses malucão lá, meu irmão, se tu não assinar depois, o cara te caça, né? Então, assim, Jorge Jesus provavelmente vai pro Nasser mesmo, só falta assinar. Então, cara, sobra para mim o Arthur Jorge muito na frente dos demais.
Eu gostaria de ver o Jorge Jesus ali no Botafogo, seria bem interessante, mas realmente ele está nos detalhes com o Al Nassr, muita grana deve estar envolvida ali também, então dificilmente o Sim. Botafogo vai atravessar esse negócio. Mas, cara, e para os torcedores do Botafogo aí, você acha que pode vir coisas boas nesse final de ano aí? Ou você acha que, como eu perguntei lá no início do vídeo, o ideal é o Botafoguense assim, se organizar para o ano que vem? Porque, na minha opinião, eu acho que existem equipes com mais entrosamento e vindo com um trabalho mais em ascensão do que o Botafogo. Que, diferente dos últimos 2 anos, a essa altura no Brasileirão, eles estavam bem colocados e agora eles já não estão tão bem ali em primeiro, né? Estão na parte de cima da tabela, mas não estão como favoritos ao título. Enfim, muitos jogadores chegaram no meio da Copa do Mundo de Clubes, então acredito que eles não tenham entrosamento nenhum. Como eu já vi comentando até no nosso canal, o torcedor botafoguense meio assim, chateado e falando, pô, agora só ano que vem, esse ano esquece. Você acha que tá assim? Não, cara, eu acho que caminha para isso, né? Porque um ano assim pós-título é um ano meio de ressaca mesmo, né? E acho que o Botafogo perdeu as peças mais importantes, que era o Almada e o Luiz Henrique, que era quem carregava esse time. O Botafogo tem feito a reposição de forma correta, mas o problema é justamente o que a gente estava falando agora há pouco, o encaixe. Por quê? Se você pega o Arthur Cabral e você pega o Igor Jesus e compara as carreiras, eu acho que o Arthur Cabral é mais jogador, fez mais no futebol do que o Igor Jesus. Só que o Igor Jesus deu um encaixe no Botafogo, mano, que parece que ele nasceu em Botafogo, na sede do Botafogo, Tá curtindo o vídeo, rapaziada? Já deixa o like e confere se tá inscrito no canal, hein? Vamos voltar pro vídeo. entendeu? E que fez todos os gols da vida dele no Botafogo, e que aprendeu a chutar bola no Botafogo e que chegou na seleção do Botafogo. Então, assim, é um cara que se identificou de uma forma muito rápida. O próprio Luiz Henrique também é um cara que já é um ídolo histórico do Botafogo. Cara, em 6 meses, o que ele fez ali, driblando e tal. E eu vejo os jogadores do atual elenco com esse potencial, mas a questão para mim é o encaixe. E quanto mais tempo, volto a repetir, rapaziada, quanto mais tempo você demora para trazer um comandante, mais difícil é de você encaixar esses talentos, entendeu? Então, assim, eu não acho que o ano está perdido para o Botafogo. Eu acho que no brasileiro a situação já é bem chatinha, porque eles estão em oitavo. Eu não digo nem pela questão de estar em oitavo para primeiro, mas eu digo pela questão de pontuação. Sim. Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro, né, incrivelmente, estão aí muito, muito bem. Mas acho que nas Copas o Botafogo tem um time copeiro, já foi campeão da Libertadores, é o atual campeão da Libertadores, então tem que ser temido. Só que se demorar muito, vai chegar lá na hora. O Arthur Cabral joga muita bola, o Montoro joga muita bola, o Joaquim Corrêa joga muita bola, mas se eles não tiverem exatamente a noção do que eles têm que fazer, fica difícil você concentrar esses talentos todos em prol do time, entendeu? Fica difícil, fica bem difícil. E eu tenho visto outras equipes ali com um pouquinho mais de ímpeto que o Botafogo. Depois da eliminação na Copa do Mundo, eu acho até que esse ímpeto ele vai diminuir um pouco. A galera, assim, os jogadores do Botafogo, pelo menos os que já estavam antes da Copa do Mundo de Clubes, eles podem ter dado uma desanimada sim, porque eles estão sem técnico. A vitória do PSG deu uma esperança muito grande para o Botafoguense que caiu contra o Palmeiras, que eu acho que foi muito desanimador. Uma Eu acho equipe. que isso é o fator principal, porque você não caiu para um europeu, você caiu para Exato. um brasileiro que você estava acostumado a vencer. Então, assim, parece que o teu trabalho já não está mais naquele ápice e que você já está começando a cair. E nessa hora aí, meu irmão, tem que vir o Texto, tem que vir a diretoria, tem que vir todo mundo lá no vestiário, bater na mesa e falar, rapaziada, vamos embora. Tem time. É isso mesmo. Não pode deixar a peteca cair, porque, tipo assim, o Botafogo vinha numa ascensão gigante, aí ganhou do PSG e, assim, a vitória, a derrota do Palmeiras foi um balde de água fria imenso. E aí, na sequência, saiu o treinador, saiu o Igor Jesus, o Jair. Tem outros jogadores ali sendo sondados, então, pô, é muito desanimador, cara. O John Textor, que é um cara muito conectado com o Botafogo e com o Botafoguense, ele tem que dar uma resposta. Eu sei que ele tá com os problemas lá na França, com o Lyon e tudo mais, administrativo, série segunda divisão. Mas, irmão, ele tem que dar uma resposta para o Botafoguense, mostrar que ele não deixou o Botafogo de lado, que às vezes rolam os rumores de que ele tá deixando de lado, e trazer um treinador, ou Arthur Jorge, ou um treinador de nome que dê muita esperança e que, principalmente, como a gente fala aqui no canal, né, a galera fala por aí também, o Botafogo Way. Exato, pô. O Botafogo, cara, e eu acho que o elenco do Botafogo é bom. Assim, eu faço até uma pergunta para você, para a rapaziada que está assistindo a gente até agora, que é: o brasileiro ainda é possível? Porque o brasileiro é uma maratona, e nessa maratona e nesses jogos iniciais, o Botafogo acabou ficando bem para trás. Ele teria que ter, assim, sequência de 10 jogos com vitória, coisas assim absurdas. Mas para as Copas, o Botafogo tem muita chance ainda, cara. A Copa é aquele momento, e o time é copeiro, o time sabe
o momento de defender, o momento de atacar. Então, assim, com um comandante de elite e que saiba o que é o Botafogo e o Botafogo Way, eu consigo ver o Botafogo indo longe até numa disputa pelo bi da Libertadores, uma Copa do Brasil Concordo. inédita. Então, assim, acho que o brasileiro poderia ficar como segundo plano, porque eu acho que o Botafogo tem elenco para, por exemplo, ficar no G4, sem Sim. sofrer. Então, assim, Libertadores ano que vem estaria garantido. Então, dá all-in, entendeu? Dá a vida Aí, nas mano, Copas, que eu acho que pode ser um ano glorioso, um ano que tem tudo para ter dado errado, né? O time começar mal, aí o time no Mundial perde para um brasileiro e tal, essa questão do desânimo, mas tem tudo para dar reviravolta aí. E em dezembro o Botafoguense está comemorando mais uma vaga na Libertadores e, quiçá, mais um título, né? Quem sabe uma Copa do Brasil inédita. pô, eu assino embaixo, mano. Eu acho que o Brasileirão, como eles ganharam ano passado, e é um campeonato ponto a ponto, e tem algumas equipes que já abriram uma certa vantagem ali pro Botafogo, eu brigaria sim no Brasileirão, mas assim, com a consciência de que a gente vai ficar ali no G4, G5, até um G6 de repente. E sim, focaria na Copa do Brasil, que seria um título inédito, e focaria na Libertadores, que eu acho bem possível, pelo que a gente viu na Copa do Mundo de Clubes. Se conseguir encaixar aquele estilo enjoado para os adversários, eles conseguem, pô, porque o Botafogo é mais time que a LDU, por exemplo. Sim, sem dúvida nenhuma. Assim, o melhor jogador da LDU é a altitude, pô. Então, assim, um treinador bom que saiba como neutralizar isso, a correria dos caras, o Botafogo passa tranquilamente. E na Copa do Brasil, o Red Bull Bragantino não é bobo, tá fazendo um grande brasileiro. Mas, meu irmão, chegar no Newton Santos, aquele mosaico boladão na torcida, entendeu? Caldeirão, somar Botafogo também. Também, cara. Você lembrou bem, o Bragantino, o RB Bragantino tá jogando muito. Eles no ano passado estavam mal demais, mas esse ano já recuperou. Só que, pô, contra o Botafogo não tem como, mano. Os jogadores do Botafogo ali muito acostumados já com a pressão, pô, é mais time também. Então o Botafogo tem tudo para ir longe nas Copas. Brasileirão eu Sim. iria ali, se precisar poupar no Brasileiro para jogar uma Copa, eu faria. Não, e o Botafoguense lembra bem do Red Bull Bragantino na pré-Libertadores ano passado, que eles invadiram Bragança. Se você ouvir a torcida do Botafogo no jogo, a torcida do Bragantino olhando desesperada, assim, o que os caras fizeram aqui que invadiram a nossa cidade? Então, assim, eu acredito no Botafogo, mas assim, o Botafogo tem que se ajudar, né? Não adianta querer chegar lá com o Lúcio Flávio, Caçapa ou Pedro Caixinha, como a gente sempre fica zoando aí, como treinador e querer passar, pô. Não tem como, levar o Carilli. É isso então? É isso. Mais um videozão da TV Clubismo. Deixa o seu like e deixa a sua opinião aí nos comentários, não é não, Fernando? Exatamente, pô. O ano do Botafogo ainda pode ser glorioso ou vai ser um aninho de ressaca? É isso. Deixa a opinião aí embaixo e se inscreve no canal. Valeu. Valeu.